Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MK Training. Começaremos aqui agora o módulo 5, né, com a introdução, a pequena introdução avançada sobre o que é programação orientada a objetos, né. Vamos seguir aqui então uma breve explicação, primeiramente, ok? Qual que é a diferença, né, de programação orientada a objetos para programação estruturada? A maioria das atividades que fazemos no dia a dia, programar também possui diferentes modos de se fazer, né? Esses modos são chamados de paradigmas de programação. E entre eles está a programação orientada a objetos, ou POO, e a programação estruturada. Quando começamos a utilizar linguagens como Java, C Sharp ou Python, e outras que possibilitam paradigma de orientação, né, de orientada a objetos, é comum errarmos e aplicarmos programação estruturada, achando que usando recursos da programação orientada a objeto. Na estruturada, o programa é composto por três tipos básicos de estruturas, né? Que são sequências, que são os comandos a serem executados, condições, sequências que só devem ser executadas se uma condição for satisfeita, né? Exemplo, if, else, switch e comandos parecidos. E repetições, sequências que devem ser executadas repetidamente até uma condição ser satisfeita. For, while, do while, etc. Essas estruturas são usadas para processar a entrada no programa, alterando os dados, né, que a saída esperada será gerada. Até aí, nada de programação orientada a objetos, né? A diferença principal é que a programação estruturada, um programa é tipicamente escrito em uma única rotina ou função, podendo, é claro, ser quebrado em sub-rotinas, mas o fluxo do programa continua sendo o mesmo, como se pudesse copiar, colar um código das sub-rotinas diretamente nas rotinas que as chamam, né? De tal forma que no final só haja uma grande rotina que execute todo o programa. A programação orientada a objetos surgiu como alternativa a essas características da programação estruturada. O intuito de sua criação foi de aproximar o manuseio das estruturas de um programa ao manuseio das coisas do mundo real. Daí o nome objeto, como algo genérico que pode representar qualquer coisa tangível. Esse novo paradigma se baseia principalmente em dois conceitos: classes e objetos. Todos os outros conceitos igualmente importantes são construídos em cima desses dois. O que são classes e objetos? Imagine que você comprou um carro recentemente e decide modelar esse carro usando uma programação orientada a objetos. Seu carro tem as características que você estava procurando: um motor 2.0, híbrido, azul escuro, 4 portas, câmbio automático, etc. Ele também possui comportamentos que provavelmente foram por motivo de sua compra, como acelerar, desacelerar, acender os faróis, buzinar e tocar música. Podemos dizer que o carro é um novo objeto onde suas características são seus atributos, dados atrelados ao objeto, e seus comportamentos são ações ou metas. Seu carro é um objeto seu, mas a loja onde você o comprou existiam vários outros, muito similares, com 4 rodas, volante, câmbio, retrovisores, faróis, dentre outras partes. Observe que, apesar de seu carro ser único, por exemplo, possui um registro único no departamento de trânsito, pode existir outros com exatamente os mesmos atributos, ou parecidos, ou mesmo totalmente diferentes, mas ainda assim são considerados carros. Podemos dizer então que seu objeto pode ser classificado, isso é, o seu objeto pertence a uma classe como um carro, que seu carro nada mais é do que uma instância dessa classe chamada carro. Assim, abstraindo um pouco a analogia, uma classe é um conjunto de características e comportamentos que definem um conjunto de objetos pertencente a essa classe. Repare que a classe em si é um conceito abstrato, como um molde, que se torna concreto e palpável através da criação de um objeto. Chamamos essa criação de instanciação da classe, como se estivéssemos usando esse molde, classe, para criar objeto. Nesse momento não entraremos mais aprofundadamente em outras características da POO, como encapsulamento, herança, poliformismo, né? São uma das principais características, tá? Vamos seguir com alguns exemplos aqui para que vocês tenham um breve conceito de como isso é utilizado na prática. Vamos lá?
seguida aqui, então, vamos lá, vamos abrir aqui o módulo 5. Eu já até abri ele aqui na outra página, né, com alguns tópicos importantes aqui. Vamos explorar os conceitos mais complexos, né? Tem um vislumbre de conceitos avançados do Python e programação orientada a objetos. Então, eu falei de classe, né? Então, aqui nós estamos criando uma classe pessoa e definindo dentro dessa classe, né, o que será a entrada, né, para que essa classe seja preenchida. Então, definição, né, da classe aqui, que terá um nome e que terá uma idade, né? E aqui uma variável que está recebendo a classe pessoa, passando para a classe João com uma idade de 25. E aqui eu estou imprimindo o resultado do que eu passei para a classe pessoa, tá bom? Vamos lá. Tá vendo que eu pedi para ele imprimir o atributo nome dentro da classe pessoa. Ele imprimiu o João aqui, que foi passado como parâmetro para essa classe. E aqui a gente vai olhar mais um pouco das bibliotecas populares básicas, né? Por exemplo, NumPy é uma excelente biblioteca para cálculos matemáticos, enquanto Pandas é perfeito para análise de dados. Vamos aqui, ó. Importe NumPy, estou importando a biblioteca, né, e dando um apelido para ela, né? NP, geralmente tem algumas definições padrões dentro do Python, né? E aqui eu estou definindo que a variável A está recebendo um array, né, de 1, 2 e 3. Depois aqui eu estou imprimindo esse array A, né? Vamos lá. Imprimiu para mim aqui 1, 2 e 3. Aqui vamos fazer alguns exercíciozinhos, né? Para poder complementar esse aprendizado. Vamos lá então. Estou criando uma classe simples, né? Com nome idade, pessoa. Só que aqui eu estou passando a idade também, tá? Então, passando para a classe pessoa, o nome Ana e a idade 22. Depois eu vou pedir para que imprima essas variáveis que vieram, né, de dentro da classe aqui, ó. Então, imprimiu Ana, 22. Eu posso aqui, né, concatenar e melhorar ainda essa representação aqui, né, colocando uma vírgula aqui e colocando como string a palavra anos. Ele deverá imprimir para aqui Ana, 22 anos. Opa, deu um errinho aqui, só um minuto. Então, aqui eu corrigi o erro aqui, né, coloquei mais uma variável dentro da classe chamada texto. Aí eu passei esse texto aqui como parâmetro também, como anos. Então agora será impresso Ana, 22 anos. Certinho? Bom, agora aqui vou dar um exemplo de utilização da biblioteca NumPy para criar um array, né, e realizar uma operação matemática simples. Bom, galera, eu estou falando aqui de array, né, mas acabei me esquecendo de explicar o que é um array em linguagem de programação, em programação. Um array é uma estrutura de dados, né, amplamente utilizada e é composta por uma coleção ordenada de elementos, onde cada elemento pode ser acessado através de um índice específico. Em termos mais simples, um array é como um armário, com compartimentos numerados, onde cada compartimento contém um valor. Lembrando que um array começa com a posição 0 e não 1, tá? Então, se você tem um array de 10 elementos e for numerá-los, ele vai numerar de 0 a 9 e não de 1 a 10. Ok? Vamos continuar aqui então. Com um exemplo aqui de operação com matemática com a biblioteca NumPy. Então, eu estou importando a biblioteca, né, como o apelido de NP, como eu disse antes, e definindo que o NP é um array, né, é um armário, né, que contém 3 posições aqui, né, sendo preenchidas com o número 1, com o número 2 e com o número 3. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou imprimir esse array, 1, 2 e 3, multiplicando o seu conteúdo por 2. Né? Essa opção eu tenho dentro da biblioteca NumPy. Então, o resultado deverá ser
1 multiplicado por 2, 2 multiplicado por 2 e 3 multiplicado por 2. Vamos ver? Eu mandei imprimir o resultado, ele me deu 2, 4 e 6, ou seja, 1 vezes 2, 2 vezes 2 e 3 vezes 2. Tá? Assim complementa esse módulo de básico, né, com um conceito de iniciação de operações mais avançadas. Em breve virão os módulos mais avançados, com mais exercícios e com mais aplicações. Tá bom? Um grande abraço para todos, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse pequeno treinamento, que é básico ainda, né? Para quem está iniciando, nunca teve nenhum contato com programação. E mais para frente eu vou aprofundando, tá? Continue aí que em breve teremos mais novidades. Um grande abraço, felicidade, sucesso para vocês.